Amados, boa noite, graça e paz. Essa é a sexta mensagem da série que aborda seguindo os valores de Deus. As primeiras cinco, a Bíblia como parâmetro, comunhão entre irmãos, adoração e louvor a Deus, comunhão com Deus, justiça e misericórdia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre integridade e compromisso. E eu quero começar com uma pergunta. Existe alguém perfeito? Você conhece alguém perfeito? Vão dizer Jesus. Não. Ele não. Nós sabemos. Eu quero saber do seu convívio. Pessoas que convivem com você. Você conhece alguém perfeito? O Luiz está dizendo que é a Rosaura. Então, mais alguém aí perfeito? Não? O que a Bíblia diz sobre sermos perfeitos? Essa frase eu gostaria que você aguardasse. A perfeição está na busca diária de Cristo. Filipenses, capítulo 3, dos versos 4 em diante, diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Quanto ao zelo, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tenho justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformamo-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amados, amado Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que está aqui nessa noite. Eu quero te louvar, Senhor, porque foi o Senhor quem nos trouxe. É o Senhor quem cuida de nós. E clamamos ao Teu Santo Espírito, que o Senhor fale nessa noite conosco, que a Tua voz seja ouvida. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paulo diz que se considera que ainda não se considera perfeito, mas que procura caminhar em direção à perfeição que existe em Cristo Jesus.
E de que perfeição ele está falando? No meu dia a dia, no meu modo de vida, nas minhas atitudes, com certeza. Porque daqui a pouco nós vamos falar, e Paulo fala que nós devemos ser exemplo. Para que eu seja exemplo, eu preciso me portar como tal e ter uma vida como tal. Por que que eu estou usando perfeição quando eu falei no começo de que o título era integridade? O significado de integridade é esse: caráter daquilo a que não falta nenhuma das suas partes. E significado de perfeição, ato de acabar ou aperfeiçoar alguma coisa. E Paulo usa em Filipenses 3 um verbo grego, teteleomai, que significa acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar algo completo ou perfeito. Entender o caminho e atingir o alvo, caminhando para a perfeição. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Paulo, ele tinha tudo para se considerar, aos olhos do povo, perfeito. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não só ele, mas todo o povo daquela época o considerava um exemplo de judeu, um exemplo de hebreu, um exemplo a ser seguido. Mas ele considera tudo isso perda, por amor de Cristo. Tudo isso me era importante, até o momento em que eu tive um encontro com Cristo. Até o momento em que Cristo me tocou, em que Cristo me chamou. A partir daí, todas essas coisas deixaram de ter valor. Hoje não é diferente. Nós temos pessoas com o seu carro de último tipo, carro sendo vendido a 2,5 milhões de dólares, e tem gente que compra, casas, mansões, aplicações. Isso é importante. Devemos ter. Precisamos ter. O principal não é o ter, mas o que fazer com o que temos. Vocês lembram de uma pregação do Luiz Antônio quando ele falou sobre Barnabé? O homem que vendeu tudo o que tinha. Ele vendeu e deu para a obra do Senhor. Tudo aquilo que ele tinha. Ele fez o certo. Ele aplicou no melhor investimento que existe. Vidas humanas. Na salvação de pessoas. Hoje nós temos vários, mais de 50, entre missionários, famílias, mais de 50 pessoas, ou em torno de 50 pessoas, sustentadas ou parcialmente ou integralmente pela borda. Nós temos pessoas levando o Evangelho de Jesus Cristo, desde aqui de Santo André até o Timor-Leste.
Então, estamos pensando em ir para a África. É um novo desafio, um novo lugar, que nós ainda não fomos, como igreja, como borda. Mas Paulo, ele diz que, nesse contexto, que perder tudo por amor do qual ele deveria ter perdido. Ele está falando de um caminho para a perfeição e que devemos objetivar todos os dias, ter como alvo sermos os mais perfeitos a cada manhã. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu preciso ter uma vida melhor do que eu tive hoje. Porque somente aí e somente assim eu vou estar olhando para Cristo. Sem perder o foco. Sem perder o meu referencial. Sem perder o meu norte. Que é o meu norte verdadeiro. Que é Cristo. Tem uma música que diz que o Senhor seja o meu universo. Que o Senhor seja tudo o que sinto e tudo o que eu penso. E quando eu começar a entender o significado disso, quando eu realmente entender de que Cristo, ele tem que ser tudo, ele não pode ser parte. Ele tem que ser tudo o que eu penso. Ele tem que ser tudo o que eu sinto. Ele tem que ser tudo o que eu vivo. Aí sim, eu vou estar caminhando em direção à perfeição. Mas Paulo, ele está falando também que o principal é a ressurreição em Cristo. Que a principal coisa é esse caminho em direção à perfeição que me leva à morte e ressurreição de Cristo. Porque se não for isso, nada terá valor. Se eu não focar que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou para me salvar, para te salvar, nada terá valor. Somente aí nós teremos a verdadeira salvação. E como chegar perto dessa perfeita salvação, nessa busca diária? Como é que eu atinjo o alvo? Eu preciso viver o que eu prego. Você precisa viver o que você prega. Falar do amor de Cristo é fácil. Agora nós temos que viver esse amor. E quando? E você já ouviu isso? Você já ouviu essa frase? Primeiro um versículo de Paulo que ele fala pelo amor de todos quantos somos perfeitos, e novamente ele fala que nós somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Paulo ele está reafirmando que já somos perfeitos. É a história do sou, mas ainda não. Eu já sou perfeito na eternidade. Eu já tenho todas as bênçãos celestiais na eternidade, mas eu ainda não desfruto disso aqui na terra. Mas eu já tenho que começar a viver isso aqui na terra. Paulo ele diz no verso 17: Irmãos, sede meus imitadores,
e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Sede meus imitadores. Parece fácil, mas você já ouviu, e provavelmente alguém já falou, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olha para mim, porque eu sou pecador, eu não sou perfeito. Mas você deve olhar só para Cristo. Só que Paulo ele está falando exatamente ao contrário. Ele está falando, pode olhar para mim. Venha, seja o meu imitador. Ele puxa para si uma responsabilidade que muitas vezes nós nos furtamos. Vocês já assistiram algum filme de campo minado, onde tem alguém que conhece onde estão as minas, e ele vai passando. Essa foto que vocês estão vendo, ela é uma foto de entre 44 e 45. É uma foto dos brasileiros que lutaram na Itália. E esse grupo era um grupo de trilheiros, como eles chamavam, pessoas que passavam entre as minas. E o líder do grupo, ele vai na frente, apertando o pé na terra, deixando uma marca e falando para os outros, podem vir, podem pisar aqui, porque eu sei onde eu estou indo. Eu sei o caminho, eu conheço isso aqui. E dessa mesma forma, nós devemos dizer, pode me seguir, pode vir comigo, porque eu sei para onde eu estou indo. Você pode vir comigo, não tenha medo. Não tenha medo nenhum, porque eu conheço Cristo. E você pode olhar para a minha vida. Isso é difícil? É. Todos nós somos pecadores. Isso é fato. Mas a perfeição que alcançamos devemos usar. Hoje, com certeza, você é melhor do que você foi há 2, 3 meses, 1 ano atrás. Com certeza você é melhor. Então você deve usar essa melhora, você deve usar esse novo conhecimento na tua caminhada cristã. Se você ofendeu alguém e você sabe, vá até essa pessoa e peça perdão. Se alguém te ofendeu, vá nessa pessoa e diga, você me ofendeu, eu estou magoado com você, eu estou magoada com você. Vá até ela. Pode ser que ela nem saiba que te fez alguma coisa. Caminhe em direção à perfeição. Se você foi magoado, vá lá, converse. Na minha caminhada cristã, eu conheci pessoas que deixaram de viver, porque foram magoadas por irmãos, afastaram-se da comunidade, da igreja em que viviam, porque encontraram pessoas nos seus caminhos que as magoaram. Pessoas que tiveram a traição como recompensa da sua confiança. Pessoas que tiveram doenças físicas desencadeadas por essa razão.
pessoas que ficaram doentes por muito tempo, porque foram magoadas por alguém em que ela confiava. Agora, enquanto nós não acertarmos isso, enquanto nós não nos libertarmos dessa situação, eu vou continuar doente. Eu vou continuar fazendo, me prejudicando, gerando doença, gerando uma dor de estômago, gerando qualquer coisa em mim, e a outra pessoa muitas vezes nem sabe o que aconteceu. Liberte-se. Irmãos, essa situação do caminhar da perfeição, de nós termos o nosso dia a dia turbulento, onde eu não consigo olhar para o lado, eu não consigo me aproximar, eu não consigo ter um convívio, nós temos que, de alguma forma, na nossa vida, mudar isso. De alguma forma, eu preciso reverter isso. De alguma forma, eu preciso trazer isso para perto de mim. Tem a vida de um homem que eu gosto muito. E ele se chama Jó. Eu falei de manhã que eu ainda vou aprender hebraico só para ler esse livro no original. Esse é o meu desafio de vida. Ler esse livro no original. E Deus fala para Jó, Deus fala no começo do livro de Jó, Deus faz a seguinte afirmação: na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Essa é a afirmação de Deus sobre Jó. E Deus, conversando com o diabo, fala: de onde você veio? Eu vim de rodear a terra. Viu o meu servo Jó? Homem íntegro, correto. O diabo fala: também? Até eu. O homem mais rico do mundo. Filhos belíssimos, uma família belíssima. Tudo o Senhor dá para ele. Até eu. Tira os bens dele e vai ver como ele blasfema na tua face contra o Senhor. Deus fala: tudo bem, pode ir e tirar tudo que ele tem, só não lhe toque na vida. O diabo vem e toca em tudo que ele tem. Tira todos os seus bens. E num único dia, numa única hora, mata os seus 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas, todos mortos num mesmo acidente. A casa literalmente caiu. Olhem a afirmação de Jó. Jó se levanta, rasga o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta de Jó. Homem íntegro. E o diabo volta a conversar com Deus.
Claro. Mexe na saúde dele. Vai ver como ele blasfema. Mexe. Deus fala, tudo bem, pode mexer, mas não lhe tire a vida. E Satanás sai da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentado em cinzas, Jó pegou um caco de telha para raspar aquelas feridas. Então sua mulher lhe disse, tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele disse, tu falas como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Mais uma resposta de Jó. Eu só quero o bem? O mal, quando vem sobre mim ou sobre minha família, eu me desespero? Quando alguma coisa acontece de ruim, onde é que estava Deus? O bem nós queremos, o mal não. Uma das frases de Jó, é uma das que eu mais gosto, está lá no finalzinho do livro de Jó. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Em outra tradução, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o homem íntegro e reto, que nós devemos ter como exemplo. Paulo, ele também no Novo Testamento, ele também fala que aprendeu a viver na pobreza e aprendeu a viver na riqueza. E no final ele arremata, tudo posso naquele que me fortalece. Só que antes ele diz, eu aprendi a viver com pouco e com muito. Tanto faz. Se eu não tiver nada, eu estou bem. Se eu tiver muito, eu estou bem também. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Para pensarmos, o nosso caminho não pode ter volta. Devemos sempre caminhar em direção ao que é perfeito. E assim nos aperfeiçoarmos no dia a dia. Eu não posso olhar para trás. A minha visão, o meu foco, ele tem que estar num único lugar, na cruz de Cristo. Caminhar todos os dias em direção a essa cruz, em direção a esse alvo, em direção ao que Ele fez por mim e por você. Caminhar em direção ao que é perfeito. E eu devo refletir isso. A minha vida deve refletir isso. Quem vive ao meu redor deve ver em mim um reflexo de Cristo. Se eu ainda não estou refletindo a Cristo, eu tenho que parar e olhar e ver e conversar com Deus e com o Espírito Santo e saber o que está errado e corrigir. Porque eu devo, você deve
refletir a Cristo. Amém?